ser pai e também não foi treinado para ser pais do futebol, a gente precisa aprender muitas coisas, né? Porque eu costumo ver, Leonardo, muitos pais com muito amor e carinho, esse comportamento diferente a partir daquilo que ele vê durante o jogo. Então, pessoal, aqui a gente pede um pouco da atenção de vocês, mesmo sabendo que tem muita distração. Melhores campeonatos, ter os maiores treinamentos. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, Leonardo. Qual é a importância do pai? O pai do atleta se envolver na formação desse seu filho atleta do futebol? Eu vejo que cada vez mais hoje em dia a importância dos pais nesse processo de desenvolvimento dos seus filhos, não somente pela questão da essência assim, de jogar futebol, mas sobretudo também sobre as questões de valores da essência de vida, de construção do ser humano. Fundamental. Todo mundo que, logicamente, todos os meninos que estão inseridos hoje aqui na MRP, que eu sou de futebol profissional, poder desfrutar disso. A gente entende que cada vez mais ser jogador de futebol não é o que a gente quer atletas de futebol. Eu acho que isso vai colocar eles cada vez mais no outro patamar. É lógico que a gente está falando de crianças, de 6 a 13 anos, no processo de primeiro pilar de desenvolvimento deles. Mas é muito importante que esse braço, esse rede de apoio, ela possa ser muito bem consolidada e que esse ambiente possa ser um ambiente de desenvolvimento, de formação, de programa. Porque hoje eu vejo que cada vez mais o atleta de futebol vai em alta performance. Eu vejo sempre mais segurança, desenvolver essa capacidade, envolver em todos os segmentos, em todas as áreas, em todas as áreas, de modo que você quer um profissional, mas não for performance. Eu falo sempre que hoje, no nosso cenário de futebol brasileiro, meninos de 6, 7, 8, 9, 10 anos, 12 anos, 13 anos, que é o primeiro ano, não vivem de fato essa idade, porque faz uma possibilidade, né? A escola, vamos, gente! Toda a pressão que envolve de modo geral, ele precisa disputar nesse meio, precisa se desenvolver na questão técnica, tática, física, mental, social, para que cada vez mais a gente entenda que existe uma construção para se tornar um profissional. E ao mesmo tempo a gente tem que entender que meninos de 6 a 13 anos estão em fase de desenvolvimento.
do futebol profissional e consegue desfrutar de tudo que o futebol pode proporcionar. Então, na verdade, eu acho que o principal é cuidar desse ambiente e fazer com que esse ambiente seja de desenvolvimento e coloque cada vez mais elementos de informação na formação desse menino. Na formação, a gente entende que cada vez mais o conteúdo vai melhor. Quanto mais ele se desenvolver, mais ele vai potencializar o talento dele para que ele consiga disputar esse sonho. Então, 6 a 13 anos, disputar futebol, jogar bola, ter prazer em jogar futebol, ter prazer em ir pro treino, para poder ouvir as melhores informações do treinador, para que ele consiga se desenvolvendo, se capacitando, evoluindo, crescendo e entendendo novamente que ser jogador de futebol profissional é ser um atleta de futebol, porque realmente futebol é uma profissão. Assim como qualquer outra profissão, se a gente hoje está aqui porque a gente de alguma maneira estudou, foi fazer educação física, foi fazer especialidade, o cara que é profissional, que é advogado, foi ser e o futebol não é diferente. Quanto mais o menino entender que ele precisa agregar informações a gente, mais oportunidades ele vai ter, também não vai ter. Ele vai estar se tornando, é uma das perguntas que os pais mais me fazem, quando eu procuro. Meu filho, ele está se foca, ele está se muito, tem jogo que ele consegue jogar, tem jogo que ele está distraído, tem treino que ele não leva tão a sério. E aí a primeira pergunta que eu faço ao pai é: qual a idade do seu filho? E muitas das vezes a resposta é: tem 7, tem 8, tem 9 anos. E aí vem o choque, porque essa fase de iniciação é uma fase que o garoto precisa ter prazer em jogar futebol. Ele está na fase individual, nesse primeiro processo, ele é individualista ainda, ele quer relação com bola, ele quer ser protagonista. E muitas vezes, nesse momento, a gente quer dar conteúdo, a gente já quer pressionar esse garoto. E eu pergunto ao pai: tu leva teu filho para passear no parque? Leva ele para brincar de bola, brinca com ele, você e ele faz o gol, ele faz a melhor jogada, e você curte junto com ele. E muitas vezes o que a gente quer dar treinamento para esses garotos, e muitas vezes nesse treinamento que gera esse tipo de pressão, o pai não sabe lidar com essa informação. Você citou também a fase de desenvolvimento, que eles começam na mente do garoto ele se comparar um com o outro. E o maior problema não é o garoto se comparar, porque às vezes o garoto está se parâmetro um do outro em inspiração. O problema é quando o pai começa a se comparar o filho dele com o filho do outro, porque ele não sabe o que é que vai fazer, né? Qual estímulo está tendo. E aí isso é uma pergunta, porque como treinador, você toma conta de um grupo ali de 35 atletas, de repente atletas de outras categorias ali do clube, e você tenta ao máximo participar da formação dele, mas ali você é a figura do treinador. Mas agora, quando tem como ele representa uma realidade. Então, o atleta está sendo influenciado nisso, e você hoje acaba representando isso para poder ser o conselheiro, podendo ser o mentor, podendo ser aquele cara que direciona aqueles atletas, não somente para o clube, mas para o futebol. Como é que tem sido isso, cara? Qual é a pergunta que o pai e a mãe do atleta, ou até mesmo o atleta faz, na hora de se definir ali um contrato com a empresa, ou de dar caminhar com vocês aí no processo de formação? A gente tenta de alguma maneira ajudar, né, a ser mais braços e mais falando que hoje o cenário deve ser titular, não é titular, não tem empresário, não tem empresário, tem a marca, essa seleção brasileira, essa seleção brasileira, e cada vez mais isso está sendo potencializado, só que a gente tem que entender que o principal pilar da construção é o desenvolvimento, é o caminho que a gente está trilhando. Então, ser titular, ser reserva, isso pode acontecer com qualquer atleta, tanto na base quanto também no profissional. Acho que o mais importante, independente disso, é o quê? É a construção que ele está tendo, quanto que ele está aprendendo no treino, quanto que ele está se desenvolvendo, quanto que ele está se capacitando, isso é fundamental. Eu gosto da área, pela técnica, pela tática, pela física, fundamental, pela sucesso. É lógico que hoje os pais e as mulheres já aprendem a ideia de tarde, a ideia de profissional. Valeu, João Marcelo! Muito bom, moleque! Tem que ser um treino qualitativo, não quantitativo. Eu não posso ter muito treino de forma ruim, eu preciso ter treinos bons para que eu possa desenvolver repertório técnico, repertório cognitivo. E vejo que os pais têm o poder principal nessa variável toda, nessa construção desse ambiente. E é fundamental
em outro cenário, eu sou reserva, não tenho marca, não tenho empresário. Eu também preciso entender, eu preciso construir, eu preciso me desenvolver e me qualificar. Porque realmente, a gente sabe aqui, ó, a gente está vendo o jogo ali, e todos os meninos que estão aqui, a gente sabe que todos são talentosos para jogar futebol. Só que a gente acredita que cada vez mais não é somente o talento que vai fazer com que ele consiga se desenvolver no futebol. O grande lance é o comportamento do atleta para que ele possa ser esse talento. Igual esse talento, ele pega já esse motivo dentro dessas variáveis. Então, é fundamental que os pais hoje em dia, até quando a gente vai fazer uma competição de atleta, a gente identifica qual é o ambiente que esse menino está inserido, quem são os pais desse atleta, para que a gente entenda cada vez mais que se ele tem um talento, se ele está no grande clube, que é uma estratégia aqui no Rio, falando de Rio, falando com esse caso de Botafogo, se ele está no grande clube, a gente sabe que ele tem potencial, a gente sabe que ele tem talento. O talento dele aqui pode ser 8-9, só que a gente tem que entender que o comportamento dele tem que ser alto. Se o comportamento dele for alto, se o ambiente que ele está inserido for bom, conseguir essas informações, a gente sabe que o talento dele vai ser potencializado. E aí a gente, de fato, faz uma conexão. É muito importante que os pais, nesse processo de desenvolvimento do atleta, para que esses meninos busquem o sonho de ser jogador de futebol profissional, que entendam sim o processo. A gente não está falando que tem que fazer faculdade de educação física, tem que virar treinador, tem que virar psicólogo, não é nada disso. É apenas se informar no contexto do futebol. Exemplo muito simples. Falei com aquele pai ali há pouco tempo, meia hora antes. O filho, quando chega em casa e tem dúvida em infração, pai, eu tô com dúvida em infração, vocês vão pegar os quadradinhos e vão pintar lá no terço e vão ajudar ele. O filho, quando chega em casa com alguma dúvida no treino, qual é as informações que vocês passam e o que de relevante vocês levam para gerar conforto no treino? Eu acho que isso é fundamental. Essa informação tem sido o atleta de futebol. Se a gente quer se tornar um atleta de futebol, a gente precisa entender sobre o repertório técnico, o repertório tático, o repertório físico, principalmente físico, porque às vezes tem pai. Quando eu era treinador do Flamengo, a gente tinha diversos atletas lesionados, justamente porque o menino saía de um treino numa terça-feira, que é um dia de treino, de tensão, de força, à noite o menino estava numa cadeira extensora com 10 horas. João! Se 10, 11 anos, se fisicamente a variável física ele não está nem patente na vida dele, fisiologicamente falando. Então, são essas informações que a gente precisa mais favorável para que esses meninos possam continuar esse trabalho de competição. Mais uma vez, quando o conhecimento chega no jogo, e aí a piada do início, comigo da página do futebol, vamos dizer assim, que o jogo mudou. O verdadeiro jogo que acontece na mente de um filho, justamente para orientar o pai para a orientação do seu filho a fazer. Então, dando continuidade, isso é uma técnica muito grande, porque eu perguntei sobre esse comportamento em vários países, sobre essa questão do atleta ele ter esse suporte de outros treinamentos, né? E tem outros treinamentos como treinamentos auxiliares, e isso é um problema hoje mundial, né? Na verdade, assim, o que era para ser uma solução torna-se um problema quando esses treinamentos eles não são conversados. Um exemplo, se o seu preparo, o seu personal, ele não conhece que tipo de treino esse garoto tem no dia a dia do clube, com certeza ele vai cometer algum erro. E o erro nessa idade, nessa formação de sobrecarga, é um erro muito perigoso, porque vai atrapalhar o desenvolvimento, a formação do risco de lesão desses atletas. E isso, quando tiver do jogo, pode dificultar ainda mais o retorno do futebol, tá? Então, pensando nisso, falta os pais, quando tem uma vez no campo, eles estão observando o comportamento do treinador, eles acham que o treinador tem que tomar decisões e fazer as decisões que afetam a cabeça do treinador é difícil de entender. Você já teve lá, explica pra gente aí qual é o papel do treinador na formação desses atletas. Primeiro, só falar da questão da variável física, falando profissional. Gente, pelo amor de Deus, profissional de educação física, eu fui
vários outros professores também. Eu acho que tudo tem que ser bem direcionado. Eu tenho certeza que muitos pais que estão aqui vão procurar no personal quando o filho chega e fala assim: o treino foi muito pesado, hoje foi forte, você cansado, não sei o que, tal. Aí o pai fala assim: o treino foi bom. Será que foi bom? Será que naquele dia realmente aquele treino foi feito? Ou numa parte física, enfim, e ele se desgastou pra caramba, mas será que aquele desgaste todo que ele teve foi benéfico para o desenvolvimento dele? Será que naquela idade ali é importante o nosso treino? Nossa, foi mais importante eu girar repertório no motor, repertório técnico do exame. Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Os pais contratam. Vai! Ele precisa colocar elementos na formação desse cidadão para que ele possa construir ali. É lógico que não é o papel do treinador, mas o papel do treinador ele tem uma influência muito grande no desenvolvimento da essência dos jogadores. Não quer ser mas também e também, logicamente, poder fazer com que esse menino se desenvolva integralmente no futebol. Que é sociais, fundamentais, que se influenciam de maneira geral na formação de presença do papel. Então, acho que o treinador, o menino hoje em dia, ele tem uma conexão muito grande com todas as treinadores que a gente tem na formação, são excelentes profissionais. Inclusive, a gente tem eu tenho a respeito da admiração também, faz um trabalho sensacional, e vários outros que estão também. E hoje pensam nessa ideia da relação humana, então, isso é importante para o desenvolvimento desse cada vez mais o melhor que o futebol pode proporcionar. Maravilha, eu sempre reflito sobre isso, sobre eu treinar muito e eu treinar bem. Isso não tem a ver com tempo, isso não tem a ver com você aproveitar de fato aquele treino e aquele treino de gerar reflexões, tudo na questão física, de você acreditar que você é capaz, que você está preparado, como de fato você entender a importância desse treinamento, entender a importância desse treinamento, né, para a sua sequência. Não quero dizer de fato que não acho correto o aluno ele ter um personal que não sabe como ele é muitas vezes com os atletas e acaba não conseguindo, né, dar minutagem para todos ao mesmo tempo. Foi gol! Foi gol! E aí, talvez também a questão da alimentação, porque muitas vezes os garotos não têm hábito de sono para poder treinar, não têm hábito de alimentação adequada para poder treinar, não acontece, os atletas conseguem um treino para o outro, e muitas vezes você pergunta a reposição energética não tem. Então a gente precisa refletir sobre algo que vai ser importante para o teu filho. E aí a maior dica é, fuja das opiniões. Talvez o que é bom para o mundo todo não seja bom para o teu filho. Invista nos especialistas. Né? O Leonel está falando sobre essa parte física, a parte do treinador, ele é uma autoridade. Então, cada um tem a sua especialidade, cada um pode dar uma informação, pode complementar na formação desse atleta. Uma pergunta que eu quero saber agora, Leonel, é o seguinte: nós já estamos no futebol há algum tempo e a gente já acompanhou algumas gerações, né? Desde quando a gente era atleta, parou de jogar e aí entrou nessa questão como treinador de atletas. Me fala aí, cara, o que é que mudou nessa geração? O que é que essa geração atual ela passa para vocês? Talvez o pai ele queira saber de fato como ajudar, mas é tanta informação, cara. Diz aí, o que é que você pensa? Vai, João Marcelo! Eu digo sempre que a gente hoje está o tempo inteiro. Aqui, ó, vou pegar o meu aqui. Todo mundo aqui, eu consigo ver uma visão geral de todo mundo. Tem muita gente assim, sempre assim o tempo inteiro no dia, né? As crianças também não conseguem ter o meio é o meio que a gente pode identificar também o que a gente quer ver aqui. O que a gente quer ver aqui e o quanto que isso que a gente está vendo contribui para o nosso desenvolvimento. Eu acho que isso é fundamental. Teve um pai até que me perguntou e falou assim: cara, você acha importante o vídeo? Colocar vídeo no Instagram, meninos de 7, 8, 9 anos, ter muito seguidor,
ter curtida e tal. Não, isso tudo não tem problema nenhum, até porque depois da pandemia, a verdade é essa, a rede social é uma ferramenta que te conecta e te aproxima de muitas coisas. A verdade é essa. Só que tudo é um como a gente vai usar isso. Né? Hoje a gente, por exemplo, a gente vai poder visualizar e poder ele falou, cara, que não fugiu da áudio. a gente todo nesse cenário. E eu acho que esse setor todo que a Interpol faz, principalmente aqui, se eu não me engano, vai ter em São Paulo também, né? Tem dois jogos de baixo. Próxima semana tem em São Paulo também. E a gente tem a Interpol espalhada na Europa também, em vários cenários. Pô, ele já deixa lá. Pra fazer com que esses meninos enfrentem outras culturas, outras escolas de futebol também, que eu acho que é muito importante para a formação deles e ao mesmo tempo se organizam. Porque eles estão aqui estudando futebol, tendo prazer em jogar futebol. A gente vê nos meninos agora aqui, ó, jogando futebol, fazendo transmissão. Tem muita gente que está aqui e veio para aqui para que possa estar vendo eles e para que de fato possa gerar uma oportunidade, pode gerar algum tipo de conexão. De repente, meninos que estão em clubes pequenos podendo se projetar para um clube maior, meninos que de repente não têm empresário. Eu tenho certeza que muitos pais que estão aqui já de repente já devem ter sido acordados com um empresário, com a gente também. Então, acho que eu tenho que a comunidade para que eles possam Maravilha. E obrigado também a Dinas por acreditar nessa competição de Betânia, está investindo de vida, então a Dinas está presente aqui hoje, não somente aqui no Brasil, como também em todas as empresas do mundo. Hoje a gente conta com o apoio dessa grande marca mundial que é a Dinas. Tem realmente competição como essa, ser um ponto da gente observar a parte técnica, a parte física. A gente não pode abrir mão também de observar a parte comportamental, a parte mental e também a parte social desse atleta. E eu quero que você responda para os pais que estão aqui presentes se realmente, após ver o talento se de fato, a próxima observação é quem é o pai. Quem são as pessoas quem são os tutores desse garoto, né? De que escola ele está vindo, de que lugar, quais são as influências que esse garoto tem. Porque nesse lugar é um momento de você ver seu filho, como ele derrota, os erros, os conselhos, as vitórias, porque é uma competição, mas é uma experiência de memória afetiva, de pais e filhos, da vida toda. Todo filho vai dizer assim, um dia meu pai e a mãe não levaram para a intercâmbio, ao final de um jogo isso, que eu joguei como equipe A, equipe B, eu recebi aquele abraço, aquele incentivo, aquele apoio, isso é estimulante, isso é desafiador, isso é importante para desenvolver o atleta. Então, eu gosto desse informação. E é só deixar aqui. Eu escrevi um e-book, como se preparar para uma competição, cada pai pode ajudar o seu filho a se preparar para uma competição. São dicas práticas de como se preparar e um plano de ação, ou seja, o que eles têm que fazer uma semana antes, o que eles têm que fazer durante a competição, o que eles têm que fazer após a competição. Tudo para a gente ajudar os pais. Então, é isso mesmo. Depois que você vê o talento técnico do atleta, qual é a segunda observação? A gente diz que agora talvez seja até a primeira observação, porque na verdade o menino, como eu falei anteriormente, o menino que está no grande centro, no grande clube, a gente sabe que
ele só ia me pedir, vai fazer para que possa estar desenvolvendo e gerindo um ambiente favorável para o seu ele precisa se conectar com o clube, ele vai ter que negociar um monte de coisa também. Ou seja, esses pais também precisam cada vez mais se qualificar nesse cenário para que eles possam fazer com que a construção de carreira e a vida dos meninos seja uma vida saudável, entendendo que é muito complexo. Eu falo sempre que a gente tem até o pai de um atleta nosso que acabou pela gente escola firme de Santa Maria. A gente fala sempre que no Rio de Janeiro, talvez seja um cenário talvez mais complexo que existe nessa atividade. Entrar em um clube do Rio de Janeiro é muito difícil, permanecer aqui. Eu falo porque a gente vai conversar com os pais. A gente tem pais no Brasil inteiro. Rio de Janeiro. Se a gente for perguntar aqui, pedir para levantar a mão aqui, que é o Rio de Janeiro, que a gente for lá, a grande maioria vai levantar a mão e vai ser aqui de fora, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Oeste. A grande assim, de fora, então permanecer aqui é muito difícil, por isso que cada vez mais os pais precisam ter conhecimento dessas informações para que possam guiar os filhos aí na formação. Então, vejo que o pai não é mais o segundo, o pai amanhã é o primeiro, o pai de fato é o grande representante da formação desse atleta e eles precisam sim efetivamente se cercar disso porque o mercado é complexo, o mercado é competitivo, é difícil e a gente precisa fazer com que os nossos filhos cada vez mais se sintam pertencentes a esse meio, mas que ao mesmo tempo se sintam com prazer em jogar futebol e disputar de tudo isso que acontece nas categorias de base. Maravilha. Não, você não é chefe. Uma outra curiosidade, hoje a Adidas, né, como marca esportiva, somente pensa na imagem do atleta, mas tem acompanha a performance desse atleta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Teve um pai que chegou para mim e perguntou. Vai, pega a bola! Pega a bola! Ó, tem que zerar, cara. Zera essa bola. E a partir daquele momento, o conhecimento de para que sempre tivesse diferente, na sua carreira, mas como vocês acompanham isso? Vocês têm técnicas? De que forma você acompanha o desenvolvimento do atleta? Além de, logicamente, o atleta que está sendo de respeito além de um atleta e a gente sempre, quando a gente esse programa todo ele é diferente de ninguém. Eu, quando era treinador, eu tenho marca, aí eu sou da marca tal, você não tem nada, não sei o que, eu que aquilo era um momento. A pista de merda. Mas, de alguma maneira, se ele baixasse o nível de performance, ele podia perder essa. Então, a construção que a gente tenta fazer é entender que a Adidas hoje, ela contrata um atleta e esse atleta tem que entender que ele representa uma marca que aquilo ali não faz ele se tornar diferente de ninguém. Naquele meio onde ele está inserido, que é o clube, todos estão em busca do mesmo sonho, estão buscando de futebol profissional. Então a gente tenta O primeiro goleiro profissional, eu mandei mão tava bêbado. Alô, foi. Realmente, como marca hoje, ele gera um status muito grande, muitos atletas querem ter Deve ter recebido mais de 200 mensagens hoje. ser representado por uma Olhei 6 horas da noite quando mas, sobretudo, também, textão dele. a gente entende que na variável de performance, a gente tenta contribuir de uma maneira geral, de levando em
empresário, levando família, levando atleta para a gente poder falar sobre desenvolvimento técnico, poder falar sobre desenvolvimento cognitivo. A gente faz palestras de informações com as famílias, para que cada vez mais a gente não seja somente um mero executador em relação ao material, mas que seja também um ativo em relação à formação desse cidadão, desse atleta. Eu acho que isso é fundamental. E a gente entende que cada vez mais a gente conseguir contribuir esses elementos, melhor vai ser a formação dele, teoricamente vai ser melhor vai ser o nível de performance dele. Então a gente tenta fazer também um cerco entre família. Entre família, a gente, atleta, para que a gente possa estar sempre contribuindo com a formação de 360 e cada vez mais também o atleta, a mãe, entendendo. Cada vez mais o pai e a mãe, o atleta, se sentindo também pertencente à marca e se sentindo também, pô, ali tem profissionais que querem nos ajudar e querem fazer com que o cliente seja para conseguir ajudar para isso e conseguir estudar no futebol. Vai, passa, Gil! Vai, solta, vai! Acredito que você está no lugar certo. Acredito que aqui não existe nada. Ele é bom. É só uma oportunidade de viver esse processo. Eu respeito os caras, empresários. Que às vezes dentro do clube a gente tenta, mas existem vários fatores que interferem também. E eu gostaria de te agradecer no da Ibercup, dar uma lembrança aqui, um boneco, e pedir para você. Eu faço mais do que eu deveria. Pedir para você para essas considerações finais, mas a Ibercup agradece muito a sua participação aqui, desde quando era treinador. E agora aqui presente, né, acompanhando e prestigiando essa vida. Então eu que agradeço. Wellington, eu agradeço o convite mais uma vez, para poder falar um pouquinho sobre formação. Cara, a gente saiu do Instagram. Ali o jogador serve, ô seu maluco! A gente deixou um recado. Tá filmado, arrombado! Tava sentado com Eu acho que fudido! vários atletas que aí alguém falou assim, aquela vizinha lá no próximo, que não é um jogador de futebol profissional, e essa luz se apagou. E atletas que às vezes acham que a luz está distante, né? E que através do que isso, cara? Tá maluco, pelo amor de Deus. A luz foi. Que através do trabalho e do desenvolvimento essa luz fica cada vez mais próxima. Eu digo sempre que não depende de momentos favoráveis ou desfavoráveis. Jogar em clube grande, jogar em clube pequeno, diferente do cenário que você está vivendo hoje em dia. Sempre construção para o desenvolvimento dele. Técnico, tático, físico, vai ser o grande diferencial, que é isso que vai fazer com que ele cada vez mais busque elementos na performance dele. Acho que o sonho, ele é para todo mundo. O sonho ele é para todo mundo pode se desfrutar e buscar esse objetivo de jogador de futebol profissional, mas é tudo dependendo de como vocês fazem isso, independente de qual cenário que vocês estão vivendo. Se é um cenário extremamente favorável, legal, no dia seguinte você já tem que treinar, já tem que trabalhar. Se é um cenário desfavorável, estou num time pequeno, estou numa escolinha, quero muito um dia poder jogar no clube grande, continuo trabalhando, continuo se desenvolvendo, continuo buscando referências de atletas de futebol. Não de Bate, João! de atletas de futebol, porque é isso que vai fazer com que vocês cada vez mais se aproximem dessa construção, dessa referência, para buscar o sonho de se tornar um jogador. Eu digo sempre que no Brasil, a gente talvez não busque as melhores referências, né? E a gente precisa buscar as melhores referências. E as melhores referências são de atletas de futebol. Atletas de futebol que têm compromisso, que são comprometidos, que continuam dando performance, que continuam... Falou, filho! Boa, moleque! Pega a bola, pega a bola!
talento mediano, comportamento alto, vida de futebol profissional. E se você for muito talentoso, comportamento muito alto, você é um retrocesso, você consegue disputar vida do futebol profissional. E o pecado por vai morrer. Eles só querem disputar futebol, só querem jogar futebol. O cenário é complexo, o cenário é difícil, mas cada vez mais se atenta a essas informações, que é muito pertinente para o desenvolvimento e para o ambiente que seus filhos estão sendo, formação, obrigado mais uma vez. Para quem quiser, rede social, meu Instagram é LeonardoCapê. Eu tenho uma página também que é no Instagram que se chama Curso de Futebol, que lá dissemina informações de diversas variáveis do tema futebol. Maravilha, muito obrigado ao nosso convidado de hoje. Lembrando que amanhã teremos às 10 horas outro Talk Coach e mercado muito bom. Teremos a presença de Hugo Neto, ele que durante muitos anos, nosso amigo, né? Durante muitos anos foi da CBF e vai trazer também várias experiências aqui. Caralho, pra frente! Entra, João! Entra, João! Vem, João! Jogos de corrida, hein? Ah, tu falou. Mandei mensagem para ele, cara. Ele e tô fazendo mais, acho que vai estar lá. Equipe Roma, campo 6. Equipe Roma, campo 6. Era pra ser 20. Já estamos com a outra equipe em campo, só aguardando a equipe Roma, campo 6. Teu bom também, aquela merda ontem. Eu vi, velho. Eu não botei. Aí vai ter escrever um texto pra me xingar. Eu falei, cara, eu esqueci. Aí depois Antônio! Lá na frente, Antônio! Antônio, falta 1 minuto lá na frente! na real, Vai! Onde está o jogo? 2 a 1, volta 1 minuto já, será? Miguel! Gol!
Olha só! Marduga, perderam de quanto? Marduga, perderam de quanto? Marduga, vai quanto?